Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor José Maria, dando continuidade ao curso Português para Concursos. E agora é hora, moçada, de dar o pontapé na morfologia. Ok? Nós tratamos nesses últimos encontros aqui vários aspectos relativos a convenções de escrita. Falamos, enfim, de ortografia, acentuação, emprego do hífen. Ok? Falamos também de redação oficial, tipologia textual. Ok, passamos aí de forma bem profunda aí por vários tópicos, né? Agora é hora de começar a morfologia. Morfologia, né, que resulta aí no estudo da palavra. Ok? O que significa esse estudo da palavra, professor? Duas coisas, né? Eu preciso estudar o processo de formação das palavras e eu preciso também estudar a classificação das palavras, né? Ou seja, eu preciso identificar as classes de palavras, né, e o emprego de cada uma delas, né? Isso é muito importante. Vale a pena, moçada, frisar o seguinte, ó. Eu vou destacar aqui nessa abordagem da morfologia, né, não nesse módulo, mas no posterior, vou destacar muito pronomes e verbos. É essencial que nós dominemos esse tópico, pronomes e verbos. Trata-se aí do mais importante conteúdo, ok, referente à morfologia. Temos realmente que tratar com muito carinho esse tópico, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de processos de formação de palavras, primeira coisa, eu preciso definir aqui alguns conceitos importantes, né? O primeiro deles, ó, palavras cognatas. São palavras que possuem o mesmo radical. Né? São palavras que têm em comum o mesmo radical. Ó. Locutor, locutório, elocução, interlocutor, locução de novo. Enfim, você tem aqui o mesmo radical. Okay? Elas derivam de um mesmo radical, de uma mesma raiz. Palavras que têm aqui essa mesma derivação são conhecidas por palavras cognatas ou famílias etimológicas, ok? Então vale a pena frisar isso aí, ó. 10, década, decálogo, ok? Tudo isso aí vem de um determinado radical, né? Ok? Então você tem aí uma semelhança, né? Em termos de origem da palavra, né? São as palavras cognatas. É muito importante identificar cognatos, tá? É muito importante realmente identificar os cognatos. O que nós temos? Ó? No que se refere aos processos de formação, eu tenho basicamente dois, não que sejam só dois, mas esses são os dois principais. Nós vamos apresentar alguns outros aqui no decorrer da aula. Primeiro processo, a derivação. O segundo processo, a composição. Vamos primeiro diferenciar cada um desses processos. Ó. O que ocorre na derivação? Na derivação, eu tenho apenas uma raiz, um radical. Ok? E a essa raiz, a essa palavra primitiva, eu acrescento o que? Afixos. O que são os afixos? Prefixos e sufixos. Perfeito? Então eu faço esse acréscimo aí, né? Ou de um prefixo ou de um sufixo, ou dos dois. Tá bom? Então você tem aqui a palavra honra. Né? Eu vou acrescentar aqui, ó, o prefixo des. Né? Desonra, o prefixo des, um prefixo aqui de negação. Aí eu preciso tomar cuidado, né, de não associar imediatamente, né, o sentido do prefixo a uma tabela. Esse significado ele pode mudar conforme o contexto. Desonra, tudo bem, aquilo que não é honroso, né, uma desonra. Desleal, aquele que não é leal. Veja, nesses exemplos aí você tem o des aí como prefixo de negação. Agora, quando eu falo desperdício, por exemplo, pega aqui a palavra desperdício. Essa palavra aqui, desperdício, ela vem de quê? Ela vem de perda. Ok? Esse des aqui, ó, continua sendo um prefixo de negação? Pois é, não continua, né? Ó, passa aqui a ser um prefixo de intensidade. Desperdício é uma perda grande, moçada. É uma perda grande. Trata-se aqui, ó, de intensidade. Tá certo? Então, cuidado aí com essas definições, né? Enfim, essas decorebas às vezes não levam a lugar nenhum. Qual é a diferença da derivação para a composição? Na derivação você tem uma raiz e a ela se soma afixos, né? Prefixos e sufixos. Na composição você tem a união de dois ou mais radicais. É diferente, eu não vou somar um prefixo,
Eu não vou somar um prefixo, um sufixo. Eu vou somar duas raízes, duas palavras formadoras, ok? Dois elementos formadores de palavras. Ó, pontapé. Eu vou pegar aqui a palavra ponta, ok? E unir com a palavra pé. Vai formar a palavra pontapé. Então você não tem aqui afixos. Você tem radicais se unindo para formar uma palavra. Então essa basicamente é a diferença, né, que você encontra aqui entre o processo de derivação e o de composição, tudo bem? Vamos começar a detalhar aqui o processo de derivação. Quais são os processos aqui que nos interessam? A derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal. Parassintética, nós temos que diferenciar esses dois tipos. A derivação regressiva e talvez a mais importante de todas, que é a derivação imprópria. Perfeito? Vamos lá, vamos detalhar cada uma delas. A derivação prefixal e sufixal é muito fácil de perceber. Ó. Desleal, ok? Inapto, aquele que não é apto. Infeliz, aquele que não é feliz. Né? Subsolo, retroagir, enfim. Você vai somar prefixos, né, às palavras primitivas, formando assim uma nova palavra. Ok? O detalhe é que é estar atento ao significado desses afixos que você vai somar. Podem ser afixos de negação, ok? Podem ser afixos de intensidade. Tem sempre que ter uma ideia, né, e uma leitura bem atenta, né, para você não confundir. Derivação sufixal, mesma coisa, ó, lealdade. Então, dade aqui, né, um sufixo formador de substantivos. Lealdade, qualidade daquele que é leal. Deslocamento, infelizmente, felizmente. O mente aqui, ó, é um famoso sufixo formador de quê? Formador de advérbios. Idiotismo, mesma coisa, né? Os ismos, né? Também formadores aqui de substantivos. Enfim, moçada, você tem aí uma série de exemplos. Aí aqui, atenção, ó, você tem a derivação prefixal e sufixal. A priori não parece algo complicado, né? E nem é. Ó, desleal e lealdade. Infeliz e infelizmente. E a junção dos dois formou infelizmente. Desleal, lealdade, a junção dos dois afixos formou deslealdade. Observe que aqui na derivação prefixal e sufixal, ó, não há, isso é muito importante que se fale, a necessidade do acréscimo simultâneo dos afixos. Tá? Não há essa necessidade de acréscimo simultâneo para formar a palavra. Ok? Deixa eu explicar isso aqui melhor. Moçada, se eu somar des a palavra primitiva leal, eu vou formar a palavra, é a palavra desleal. Se eu somar dade à palavra primitiva leal, eu vou formar a palavra lealdade. Se eu somar os dois afixos, prefixo e sufixo, eu também vou formar a palavra. Então veja, para você ter aqui formação de palavra, você não precisa ter esse acréscimo simultâneo. Essa diferença ela é importante para que nós façamos aqui a diferença para a derivação do tipo parassintética. Importante isso aqui, viu? Ó, a derivação parassintética, o que ocorre nela? Forma-se palavra pela anexação simultânea de prefixo e sufixo à palavra primitiva. É o caso aqui, ó, de anoitecer. Olha o prefixo a e a terminação ec. Você não vai formar a palavra se você acrescentar apenas o a. Ó, à noite, eu tenho a expressão à noite, né? Mas não é o caso. Aqui eu quero formar uma palavra. Essa palavra aqui ela não existe. Tá bom? Noitecer também não existe. Para existir palavra, ó, prefixo e sufixo vão ter que fazer um acordo. Prefixo a e sufixo ec, vocês vão entrar juntos aí na palavra noite para formar a palavra anoitecer. Engaiolar, não existe palavra somando só o prefixo, não existe palavra formando somando só o sufixo, né? Então eu preciso aí do acréscimo simultâneo, do acréscimo aí dos dois afixos para formar a palavra engaiolar. Amanhecer é a mesma coisa. Aí eu preciso aqui dos dois para formar a palavra amanhecer. Então veja aqui na observação, eu friso essa diferença, né, que eu já citei.
Na derivação prefixal e sufixal, para formar palavra, não há essa obrigatoriedade do acréscimo simultâneo. Aqui na parassíntese ou derivação parassintética, né? O outro nome pode ser esse daqui, ó, parassíntese. Há necessidade de esse acréscimo ser simultâneo, moçada. Então, cuidado com isso aí. Realmente tome bastante cuidado com isso aí, tá? Porque gera dúvidas mesmo, né? Essa diferença entre a parassintética e a prefixal e sufixal. A derivação ela pode ser regressiva. Aí eu começo a entrar num campo aí de derivações que fogem do padrão de acréscimo de afixos, né? Perceba, na derivação regressiva eu não vou somar nada. Ao contrário, eu vou subtrair da palavra primitiva, né, alguma coisa. Então veja, ó, a derivação regressiva também é conhecida, ó, por derivação deverbal. Por quê? Ó, deverbal, porque vem do verbo. Ok? Vem do verbo, por isso que se chama deverbal. O que vai acontecer, moçada? Ó, você pode perguntar aqui, ó, cantar e canto, né? Qual é a palavra primitiva? Será que é canto? Será que é cantar? Aí eu disse que é cantar. Por que cantar é primitivo? A seta vai do primitivo para o derivado, ok? Por que cantar é a palavra primitiva e canto é a palavra derivada? Por que, moçada? Você consegue imaginar canto, não o canto da parede, né? O canto da tela, não. Estou falando do canto, o ato de cantar. Você consegue imaginar canto sem associar o ato cantar? O que é o canto? É o ato de cantar. Perfeito? É o ato de cantar. Ou seja, significa dizer que canto veio do verbo. Trata-se, portanto, de uma derivação deverbal. Então, pus aqui, ó, P para indicar a palavra primitiva e D para indicar a palavra derivada. Ó, roubar e roubo. Você consegue imaginar roubo, ok? Sem associar ao ato roubar. O que é roubo? É o ato de roubar. Então, veja, na verdade, a palavra primitiva é o ato, que é roubar, ok? Derivando, você tem a formação do substantivo roubo. Venda, mesma coisa. Venda vem de vender. E veja, nem sempre a derivação regressiva ela vem do verbo, né? Ela pode vir também de um nome, né? No caso de Flamengo, ó, Mengo, né? Fluminense, Nense, ok? Ela pode também ter aparição aí nessas formas nominais, né? E não apenas verbais, diga-se de passagem, né? Na maioria das vezes é uma derivação que vai vir do verbo, tudo bem? Maravilha, então fique bem claro isso aí, ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Não confundir a derivação regressiva com a sufixal. Importante isso aí, né? Na primeira, o substantivo se forma a partir do verbo. Já na segunda, o verbo se forma a partir do substantivo. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Ó. Roubar origina roubo. Vender origina venda. Ó, ancorar. Ancorar origina âncora. Não, aqui é diferente. Ó. Roubo, eu não consigo pensar em roubo sem associar a roubar. Eu não consigo pensar em venda sem associar a vender. Agora, âncora, eu consigo pensar em âncora sem necessariamente associar ao ato ancorar. Está aqui uma âncora, ó. Tá aqui uma âncora. Mal feita, mas tá, né? Um desenhozinho de uma âncora, né? O ato de ancorar, ele é independente do objeto âncora. Então, não posso dizer que âncora deriva de ancorar. A seta está para o outro lado. É ancorar que vem de âncora. Tudo bem? É ancorar que é derivada e âncora é primitiva. Tudo bem? Então fique bem claro isso aí, né? Que não se trata de uma derivação regressiva, né? Ok? Então a gente precisa ficar bastante atento a isso, né? A mais importante de todas, ó, a derivação imprópria. Importante, hein? A derivação imprópria, quando é que ela vai ocorrer? Ela ocorre quando determinada palavra ela não vai sofrer nada de acréscimo, nada de supressão, como ocorre lá na derivação regressiva, né? Nada vai alterar na forma dessa palavra. O que vai mudar nessa palavra é o que é a classe gramatical dela. Então perceba, ó, os adjetivos, aqui são alguns casos, né? Vai mudar a classe de palavra. Então o que você vai ter aqui? Adjetivos podem se tornar substantivos. Ó, os bons serão contemplados. Então verdade, ó, bons a priori é um adjetivo. E aqui no contexto eu usei bons como substantivo. Ok?
Olha a 2 aqui, ó. Os particípios passam a substantivos ou adjetivos. Isso é muito comum, né? Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Feito aqui é a forma verbal do particípio, empregado aqui, ó, com função de substantivo, né? Então mudou o que? Mudou a classe gramatical. Os infinitivos passam a substantivos. Isso é muito comum também, ó. Por quê? Para transformar qualquer coisa em substantivo, isso aí eu já estou adiantando a definição de substantivo, né? A formação dele. Para transformar qualquer coisa em substantivo é muito fácil. Basta anteceder um artigo ou um determinante qualquer. Então, andar. Andar é verbo. Se eu puser o andar, andar deixa de ser verbo, passa a ser substantivo. Badalar também é verbo. Se eu antepuser um artigo, deixa de ser verbo, passa a ser substantivo. Então veja aí que há vários casos, né, de derivação imprópria. Os substantivos passam a adjetivos. O funcionário fantasma, o menino prodígio, prodígio e fantasma são a priori substantivos, estão empregados aqui como adjetivos. Os adjetivos passam a advérbios. Isso aqui é importante, ó. Falei baixo para que ninguém escutasse, ó. Baixo está modificando quem? Está modificando falar. Que palavra é essa que modifica verbo? É o advérbio, né? Então veja, baixo a priori um adjetivo. Aqui no contexto foi empregado como advérbio. Palavras invariáveis passam a substantivos. Não entendo o porquê disso tudo, porque a priori é uma conjunção explicativa. Aqui antecedi com o artigo, nós vimos, né, o uso dos porquês. Esse porquê está sendo empregado aqui como substantivo, né? Substantivos próprios se tornam o quê? Se tornam comuns, moçada. Se tornam comuns, né? Aquele coordenador é um Caxias, que vem a ser Caxias, né? O Caxias é o nome próprio, né? Patrono aí do exército. Tá bom? Caxias, um chefe severo e exigente, fazendo essa referência aqui, né, ao Duque de Caxias, tá? É muito comum, ó. Você tem aí na Roma Antiga, você tinha César, né, o grande imperador romano. Se destacou tanto César que os imperadores que o sucederam passaram a ser denominados de Césares. O que aconteceu aqui, ó? Eu transformei o substantivo próprio César, né, no substantivo comum, os Césares. Tá bom? Isso acontece muito, né? Então, moçada, ó, derivação, né? Vamos falar da composição agora. Derivação, eu tenho uma palavra primitiva, né, uma raiz, e a ela eu somo o quê? Eu somo afixos, né? Já na composição eu tenho a união dessas raízes para formar uma palavra. Essa união, como é que ela pode acontecer? Ó, ela pode acontecer por justaposição, consiste em formar compostos que ficam lado a lado, ou seja, justapostos, sem que nenhum dos agregados sofra alteração em sua forma original. Isso é muito importante, né? Nada aí vai sofrer alteração na sua forma original. Então, ó, passa tempo, passa mais tempo, ninguém se perdeu, nada se perdeu aqui, né? Girassol, gira mais sol, nada se perdeu, ao contrário, se ganhou um Szinho, né? Preciso desse Szinho a mais aqui, né? Porque senão eu pronuncio girasol, né? Não faz sentido, tá bom? Couve-flor, couve mais flor, nada se perdeu. Então a composição por justaposição é aquela composição mais comum de todas, né? Em que eu pego duas palavras, uno e não ocorre perda alguma entre elas, tá bom? O que existe mais? Existe a composição por aglutinação. Quando ocorre alguma perda, né? Quando ocorre alguma perda, alguém vai perder alguma coisa. Pode ser pouca coisa, mas vai perder. Ó, aguardente é água mais ardente. Nessa junção, né, ou água ou ardente, perdeu um azinho, né? Planalto é plano mais alto. Nessa junção, plano, perdeu o ozinho. Ó, embora, veja só, embora, moçada, que interessante. Embora significa em boa hora. Em boa hora. Aglutinando vira embora, né? Tá joia? Então você tem aí a palavra embora aí, enfim, poucos conhecem, né,
essa formação aqui da palavra embora. Tá certo? Maravilha. Eu posso citar outros processos, né? Outros processos de formação de palavras que também são importantes. Ó. O hibridismo. De híbrido. O que é híbrido? Né? Misturado, né? O que eu vou misturar aqui? Eu vou misturar palavras de origens diferentes, de línguas diferentes. Radicais, palavras formadas por elementos aqui, formadas por elementos provenientes de idiomas diferentes. Então, ó, na nossa língua, né, vai haver muita influência do grego, do latim, ok? Bastante influência do grego e do latim, é o caso de automóvel, né? Você também tem alguns radicais aí de origem francesa, ó, burocracia, buro francês, cracia grego, poder, ok, burocrático, sociologia, né? Você tem a junção do latim e do grego, você tem biologia, você pega aí as ciências, né? Antropologia, ó, logia, estudo, antropo, do homem, né? O estudo do homem, tudo isso aí vai estar citado para a gente, né? Ok? O que mais que eu tenho? Eu tenho o estrangeirismo, aqui é importante, ó, muita gente confunde, né? O que é o estrangeirismo? Ocorre quando não existe na nossa língua uma palavra que nomeie determinado ser, sensação ou fenômeno. Então o que eu faço? Eu trago a palavra, ok, lá da outra língua, do jeito que ela veio, ok, sem fazer nenhuma adaptação ao português falado. Isso aí ocorreu, com os termos da internet, né? A própria internet, hardware, mouse, software, iceberg, enfim. Você teve aí a incorporação à força dessas palavras. Não havia um equivalente no português a essas palavras, né? Então o jeito foi tomá-las da outra língua. Ok? Obviamente algumas coisas são forçadas, né? Delivery, né? Delivery. Aí, peraí, esse estrangeirismo aí é muito forçado. Agora outros estrangeirismos são justificados pela imposição econômica, né? Pela imposição do modismo, não tem jeito. Tá bom? É necessário diferenciar o estrangeirismo, moçada, do que? Do empréstimo linguístico. O que eu fiz no empréstimo linguístico? Eu tomei a palavra lá da outra língua, mas eu fiz uma adaptação ao português falado. Olha aqui, estresse. Como é que é estresse lá no inglês? É assim. Estresse é assim que eu grafei, né? Futebol, mesma coisa, né? Bife, né? Se você pegar aí, tem muito cardápio por aí que escreve bife assim, né? Tem a palavra aqui aportuguesada. Blackout, ok? Palavra aportuguesada também são palavras que têm sua origem estrangeira, mas que foram adaptadas para o português falado. Por isso que nós falamos em empréstimo linguístico, né? Houve aí um empréstimo de linguagem a essa palavra que é estrangeira. Tudo bem, moçada? Maravilha, né? Ou seja, chegamos aí, ó, ao fim de mais essa aula. Espero aí que ela tenha sido super útil para você, bastante conteúdo, né? Você percebe? Então é necessário que nós foquemos realmente nessa exploração desses conteúdos, ok? Demos aí o pontapé da morfologia, morfologia aí que vai ser um dos carros-chefes aí dos editais, né? Principalmente pronomes e verbos, né? Para isso eu preciso que você continue com foco e disciplina, ok? Acompanhando conosco aí todo esse conteúdo que eu montei aí nesse curso português para concursos, tudo bem? Agradeço aí a sua audiência, um grande abraço e até os próximos encontros, moçada. Tchau, tchau.